Meu nome é Valdemir e eu estou aqui hoje para estudar com vocês mais uma parte, mais um item do Evangelho segundo o Espiritismo que a casa nos convidou. Então, desde já agradeço pelo convite, espero que aqueles que estão acompanhando à distância, devido à pandemia, não está tendo público presente, que possam aproveitar este estudo que nós vamos fazer juntos. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre os itens 7 e o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, que tem como título O Sacrifício Mais Agradável a Deus. E quando nós lemos esse título, subtítulo, O Sacrifício Mais Agradável a Deus, nós logo pensamos, há sacrifícios que agradam a Deus? Será que há sacrifícios que agradam a Deus? E se há sacrifício que agrada a Deus, quais seriam esses sacrifícios? Então é sobre isso que nós vamos refletir um pouquinho hoje, para ver se até o final desses poucos minutos que vamos passar juntos, se nós conseguimos chegar a alguma conclusão. E vocês fiquem à vontade para comentar, para perguntar, e que assim que terminar, nós poderemos estar respondendo todas as questões. Tá joia? Combinado? Então, vamos lá. O item 7 do Evangelho, segundo o Espiritismo, desse capítulo 10, ele traz uma passagem do livro de Mateus. E o que estava acontecendo? Jesus estava trazendo diversas informações, diversas orientações àquele grupo que estava à sua volta e fazendo, inclusive, advertências fortes, como, por exemplo, que se a justiça deles não fosse maior do que a justiça dos escribas e dos fariseus, eles jamais entrariam no reino dos céus. Vejam só, Jesus está dizendo que a justiça deles tinha que ser melhor do que dos escribas e dos fariseus, porque aquela justiça que eles aplicavam não era o suficiente para entrar no reino de Deus. Então, mais à frente, Jesus chega na parte que está no item 7 do nosso Evangelho, que diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. É muito interessante, logo no início, quando Jesus diz, trouxer a oferta ao altar. O que isso aqui caracteriza? Caracteriza o sacrifício, exatamente o que nós estamos estudando pelo título do item do Evangelho. Então, levar essa ação que os judeus tinham de levar algo a um altar por motivos pessoais ou coletivos, caracterizava um ritual de sacrifício. Mas quando nós falamos em sacrifício, logicamente que nós temos que refletir um pouquinho na origem desses sacrifícios, desses rituais, para que entendamos melhor o que acontecia ali quando Jesus dá essa advertência. Uma das questões muito interessantes é que a origem desses rituais, a maioria deles, está no movimento religioso. A maioria das religiões, nos seus primórdios, tem ali os rituais de sacrifício. E então, mas como que isso surgiu? É fácil de nós compreendermos, Olha só, se nós vivêssemos como nossos antepassados, em um ambiente rude, selvagem, com certeza nós teríamos muitas dúvidas. Por exemplo, quando nossos antepassados, que provavelmente fomos nós mesmos, viam um fogo destruir a floresta onde eles estavam, quando eles viam um vulcão em erupção, eles imaginavam que era um ser, algo superior a eles, logicamente, que tinha um poder muito que eles não tinham, que estava zangado, que estava descontente com eles. Quando começava-se a realizar as suas lavouras, suas plantações, vinha então ali uma praga e destruía. Logo acreditava que era algum Deus que estava descontente. E assim foi, onde surgiu o politeísmo, Deus do sol, Deus da chuva, Deus do mar, Deus das florestas,
os diversos deuses. Mas nós não vamos tratar sobre politeísmo hoje, é só para nós entendermos essa origem, e que provavelmente, se nós vivêssemos novamente num ambiente desse, não com o conhecimento que temos, nós faríamos a mesma coisa. Então, quando nós pensamos, né, em ritual de adoração, um ritual de sacrifício principalmente, nós logo imaginamos, pensamos, né, em pentagramas feitos no chão, para se colocar o sacrifício no meio, ou então num altar de pedra, onde em cima dele é sacrificado um animal como oferenda, ou mesmo uma criança, um jovem, uma mulher. Então nós vemos, logo vem na nossa mente. E isso é natural, né? Isso é natural acontecer, porque nós temos na nossa história diversos fatos, diversas narrativas e exemplos. Até hoje, né, nós temos práticas de sacrifício de animais. Com alguma frequência, nós ainda encontramos aí nas esquinas, nas encruzilhadas, como dizem, né, um despacho, ali uma garrafa com bebida, um alimento, uma galinha. Então, nós ainda temos entre nós pessoas realizando esses sacrifícios, apesar da evolução dos tempos e de nós não querermos, né, não aceitarmos mais essas práticas. Mas, quando nós vamos no livro mais lido e vendido, né, da história, que é a Bíblia, nós vamos encontrar exemplos de sacrifícios realizados pelos grandes profetas. Abraão, por exemplo, né, que é o pai da nação judaica, ele, no infanticídio, ou no quase infanticídio, ele leva o seu filho Isaque para o sacrifício, para que pudesse provar a Deus a sua fé. Felizmente não concretizou, né? Conforme consta lá no livro da Gênesis, capítulo 22. E no mesmo livro, no caso, na Bíblia do Antigo Testamento, nós temos no livro de Levítico narrativas de povos amorreus que adoravam o deus Moloque, há 1.900 anos antes de Cristo. E essas rituais de adoração eram terríveis. Havia uma estátua muito grande, né, desse deus Moloque, onde no seu ventre havia uma cavidade e dentro dela era colocado fogo. E eram jogadas crianças vivas dentro dessa cavidade. E elas eram consumidas pelo fogo ainda vivas. Então, esses sacrifícios eram realizados, né, com o intuito de acalmar, de agradar a esse Deus, ou a essa divindade, com D minúsculo. Pois bem, mas nós vemos que não é apenas esse tipo de sacrifício sanguinolento, né, cruel, que eram realizados. Quando nós vamos na antiga Grécia, eles tinham o hábito de sacrificar bolos, frutas, legumes, vegetais de forma geral, às suas divindades. Então, já eram divindades mais tranquilas, né, que se satisfaziam com algo mais suave, que não precisava derramar, então, o sangue de vítimas para satisfazê-los. Isso dentro da visão daqueles que acreditam da necessidade desses sacrifícios. Pois bem, quando essas práticas são realizadas, normalmente elas possuem alguns objetivos. Um dos principais objetivos é pedir perdão por ofensas que a pessoa tenha cometido, demonstrar gratidão por algo que ela reconheça que foi beneficiada, solicitar abundância nas colheitas futuras, também é muito comum, e alimentar, compartilhar com os próprios deuses momentos entre a família e aquele Deus, entre pessoa e aquele Deus. Então, é muito comum isso. Agora, o mais frequente realmente é aquele sacrifício para quitar dívidas ou pecados, como muitos dizem, que é o caso dos judeus, como o caso do Abraão, que é o caso da narrativa de Jesus, que a pessoa está levando
um sacrifício, está levando um elemento para agradar ao Deus e, em contrapartida, ele ser redimido de seus pecados, de suas dívidas. Muito bem. Hoje nós percebemos que há uma tentativa, uma busca, vamos dizer assim, de inovar, de modernizar esses sacrifícios. Nós vemos, principalmente no movimento católico, essa constância. Por exemplo, no jornal Diário de Pernambuco, tem uma manchete que diz assim: o empresário Cláudio Pascoal, de 25 anos, passou uma semana sem acesso às redes sociais. Passou outros 7 dias sem acompanhar seus seriados preferidos e deixou de assistir os filmes. Quando que ele fez isso? Ele fez isso durante a Quaresma, que vai ali da semana da quarta-feira de cinza até a Páscoa. Então é um período de 40 dias que os católicos ainda realizam penitências, sacrifícios. Então, só que em vez de fazer o sacrifício do corpo, a autoflagelação, como aconteceu muito no início da Igreja Católica Romana, ou sacrifício de animais, eles estão sacrificando coisas, hábitos que eles têm prazer em realizar. Um outro exemplo nesse mesmo Diário de Pernambuco é o da universitária Laura Cássia Freitas. Ela tem 26 anos, ou pelo menos tinha quando foi publicada a matéria. Ela diz assim, que optou por não ingerir refrigerantes desde a quarta-feira de cinzas. Então ela passou toda a Quaresma sem ingerir refrigerantes. Essa foi a penitência, esse foi o sacrifício que ela propôs fazer. E todas as sextas-feiras, ela ainda deixava de utilizar, de comer uma das 3 refeições principais, que era o café, almoço e janta, ela deixava de realizar uma delas. E é interessante que ela narra que já há alguns anos que ela vem fazendo esses sacrifícios, e teve ano que ela deixou de comer pão, teve outro ano que ela deixou de comer chocolate, e ela diz que o ano que ela deixou de comer chocolate foi o mais difícil de cumprir. Então, nós percebemos que se nas décadas passadas, nos séculos passados, haviam sacrifícios realmente com vítimas humanas, com vítimas animais, hoje há uma busca por sacrifícios mais modernos, como a própria Igreja e os líderes da Igreja Católica aprovam. Mas aí fica a pergunta, e nós? O que nós estamos sacrificando? Porque será que nós estamos sacrificando animais, alimentos? Nós estamos sacrificando as redes sociais, a internet? Nós estamos sacrificando a bebida alcoólica, o refrigerante? Estamos sacrificando filmes, séries? Ou nós estamos sacrificando o orgulho? Estamos sacrificando o nosso tempo em prol dos necessitados? Porque sacrificar o nosso orgulho, sacrificar o nosso tempo, pode ser que agrade a Deus. Vamos ver? Olha só, no Livro dos Espíritos, tem uma parte muito grande, na parte 3ª, no capítulo 2, que trata especificamente de sacrifício. Nós percebemos aí que Kardec, ele não se furtou de tratar do assunto. Além do Evangelho, do capítulo 10, nós temos aqui no capítulo 3º, na parte 3ª, capítulo 2 do Livro dos Espíritos, principalmente a partir da questão 669. Eu convido a todos que estudem essas questões com mais calma. Aqui nós vamos dar uma pincelada rapidamente, só para nós percebermos o que Deus realmente deseja de nós em relação ao sacrifício. Na questão 669, Kardec pergunta aos espíritos: como se explica que o homem tenha sido levado a crer que sacrifícios humanos pudessem agradar a Deus? Vejam a resposta: porque não compreendiam Deus como sendo a fonte da bondade e que neles o senso moral ainda não se achava desenvolvido. Então, como
os seres humanos não tinham essa capacidade de compreender Deus, como nós falamos no início, né? Viam um trovão, achavam que era uma divindade, viam um incêndio, achavam que era outro. Então, a forma com que eles buscavam agradar a Deus era compatível com a forma com que eles compreendiam, né, Deus. E a questão moral, como diz também a questão, que não estava tão desenvolvida. Então, não havia essa preocupação com o próximo, com a vida do próximo, principalmente. E ele, nessa mesma questão, ele tem um comentário muito interessante. É natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Isso fruto da falta de compreensão do que é Deus, que a doutrina espírita nos traz claramente na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Então, como não compreendiam, mas acreditavam ser um ser poderoso, nós podemos fazer um paralelo a essa questão, essa explicação dos Espíritos, como quando nós vamos dar um presente a alguém muito querido por nós. Quanto mais a pessoa é querida, quanto mais nós gostamos dessa pessoa, melhor é o presente que nós queremos dar para ela, não é isso? Tem maior valor. Da mesma forma, acreditavam. Então, como queriam agradar a um ser muito poderoso, precisavam dar algo muito valioso. E, logicamente, que eles já entendiam que um ser humano tinha mais valor do que um animal ou mesmo que uma fruta, que um legume. Então, por isso, havia essa tendência, teve essa tendência ao sacrifício humano. Na questão 669b, Kardec pergunta: não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Não, não foi. Foi da falta de compreensão, como nós vimos anteriormente. Os Espíritos respondem: não, originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Então, como não compreendiam, não sabiam como agradar a Deus. E com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas. Nós começamos a sacrificar, por exemplo, nossos inimigos, utilizando eles como forma de sacrifício. Começamos a abusar cada vez mais. Na questão 670, Kardec pergunta: alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos? Eu acredito que todos os nossos irmãos de casa sabem a resposta, né? Que é não, nunca, jamais Deus se agradou-se dos sacrifícios humanos. Na questão 672, a oferenda feita a Deus, de frutos da terra, tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? Vejam, agora é importante a gente raciocinar aqui. Porque nós falamos que havia o sacrifício do ser humano, sacrifício de animais, e lá na Grécia havia sacrifícios de frutas, de bolos. Nós vemos na Ásia, por exemplo, sacrifício de grãos aos deuses, né? Uma forma de, acredito que estão alimentando aos deuses, familiares, antepassados, que já faleceram. Será que esse tipo de sacrifício é mais agradável a Deus do que aquele que é feito oferecendo um animal, a vida de um animal, ou mesmo de um ser humano? E a resposta é muito interessante. Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Então, o que para que Deus importa é a intenção e não o fato. Então quer dizer que Deus não se importa de estar sacrificando seres humanos, não se importa de estar sacrificando animais? Se importa. Nesse ponto, é lógico que Deus prefere que o ser humano sacrifique alimentos do que derrame sangue, né, de vítimas, e muitas das vezes inocentes. Então, é preferível, mas não quer dizer que agrade mais ou menos, porque o que agrada realmente a Deus, nós vamos ver que é a prece, como está aí nessa própria questão, acho que no finalzinho dela, fala que a prece é preferível, uma prece simples é preferível a 100 sacrifícios de materiais. Porque o que agrada a Deus é a intenção, qual é o meu sentimento, o que eu estou colocando naquele ato, é isso que agrada a Deus.
Na questão 673, Kardec pergunta: não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário? Aqui já é interessante essa pergunta, né? Olha só. Se, em vez de utilizar esse dinheiro para comprar um alimento, para comprar um animal, como os judeus faziam, né? Iam na porta do templo, compravam animais para sacrificá-los. Se eu usar isso, esse bem, para minorar o sofrimento do meu próximo, não seria mais agradável a Deus? E a resposta é: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. Sacrificar um animal não é fazer o bem. Sacrificar um ser humano não é fazer o bem. Mas alimentar um faminto, agasalhar alguém que está passando frio, isto é fazer o bem. O melhor meio de honrá-lo, continua na resposta, consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Esta é a forma melhor que nós temos de honrar a Deus. Vejam que beleza. E deixando agora essa parte do Livro dos Espíritos, indo um pouquinho mais à frente, lá na questão 893, só para a gente fechar essa parte do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Podem ir lá, questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta é muito bela. Toda virtude tem seu mérito próprio, explica o Espírito, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. E aí vem a fecha com chave de ouro, né? Ele diz assim: a sublimidade da virtude está no sacrifício, olha a palavrinha aí, a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal. Então, o que mais agrada a Deus é o sacrifício do interesse pessoal. Então, ele continua: pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Então, quando eu faço algo sem segundas intenções, é aquela passagem de Jesus, né? O que uma mão dá, a outra não fica sabendo. Então, não posso estar fazendo a caridade, colaborando com um projeto, colaborando com os famintos, com os necessitados, mas com segundas intenções, que é o que nós mais vemos, né? Principalmente em época de eleição, nossos candidatos indo na periferia, ajudando um, ajudando o outro, mas com a intenção puramente de ser eleito ou reeleito. A sublimidade da virtude está no sacrifício, como ele diz. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Conclui, então, o Espírito para Kardec. E exemplos, né, de pessoas que se sacrificaram pela humanidade ou pelo próximo, nós temos muitos, incontáveis até. Fora os que estão registrados nos livros, tem aqueles que nem ficamos sabendo, não é? Nós podemos lembrar, logicamente, do grande mestre Jesus, que está aqui atrás, como um grande exemplo de sacrifício em prol da humanidade, mas nós podemos seguir os seus próprios apóstolos, todos se sacrificaram para levar o seu evangelho, para amenizar o sofrimento alheio, e a maioria deles, quase a totalidade, morreu pela espada, pela forca, né? Foram assassinados. E depois, os primeiros discípulos também, como Paulo, sacrificou sua vida para levar o evangelho. Da mesma forma, foi sacrificado em vida. Mas temos Madre Teresa de Calcutá, temos Gandhi, nós temos Chico Xavier, que se sacrificou não apenas para amenizar o sofrimento dos pobres, dos aflitos, mas também para manter viva
a doutrina espírita, a comunicação, as orientações dos espíritos, fazer com que ela propagasse, né, em todo o nosso território, toda a pátria do Evangelho. Muito bem. Mas nós gostaríamos de dar um exemplo mais próximo de nós, bem pertinho mesmo. Não sei se vocês estão lembrados, aconteceu aqui perto, logo aqui em Brasília. E por que eu quero citar esse exemplo? É que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 29, os Espíritos afirmam o seguinte: o verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Então vejam que até o sacrifício da própria vida, ele pode ser agradável a Deus, desde que ele tenha sido feito sem segundas intenções, como estudamos no Livro dos Espíritos, sem ele ter sido provocado, que seria um suicídio. Mas se ele foi feito com o objetivo de colaborar, de fazer o bem. E é por isso que eu quero trazer esse exemplo que ocorreu aqui em Brasília. Quando, acredito que muitos já tenham ido no zoológico de Brasília, mas talvez não tenham observado que logo na entrada tem um busto de um militar, Sargento Silvio. O nome dele é Silvio Delmar Hollenbach. Por que tem esse busto ali logo na entrada? É uma homenagem que fazem a ele, porque no dia 27 de agosto de 1977, Silvio estava passeando no zoológico com sua família, quando ele vê uma criança cair no fosso das ariranhas. Devem ter se lembrado agora desse fato, que foi muito falado. Essa criança cai no fosso e quando Silvio percebe, ele pula dentro do fosso para salvar a criança. Ele não pensou duas vezes, ele não calculou nada, ele simplesmente agiu com a intenção pura e honesta de salvar a criança. E felizmente ele conseguiu salvar a criança. Consegue tirar a criança do fosso, mas infelizmente, alguns dias depois, mais especificamente 3 dias, Silvio vem a falecer. Então foi manchete de diversos jornais, dito como herói de Brasília. Mas, infelizmente, Silvio veio a falecer. Mas ele deu uma demonstração para todos nós do que é desse despreendimento, o que é uma ação voluntária em benefício do próximo, sem segundas intenções. Mas, no que se tornou essa criança, que tinha 13 anos? Alguém sabe? Alguém acompanhou? O nome dessa criança é Adilson Florencio da Costa. Adilson, em 2018, tem no jornal, estou com ele aqui no Correio Brasiliense, do dia 2 de fevereiro de 2018, traz a seguinte manchete: menino salvo de ariranhas no zoológico de Brasília se tornou alvo de investigação da Polícia Federal. Ele é suspeito de causar rombo de 6 bilhões no fundo de pensão dos funcionários do Correio. E não foi só isso não. 2 anos antes, Silvio já havia sido preso por estar envolvido também no desvio de pensões do Correio, do fundo de pensões do Correio e também da Petrobras, um valor de 90 milhões. Aí alguns podem pensar assim, poxa, então não valeu a pena o sacrifício do sargento Silvio. Ou outros ainda podem pensar, ele não deveria nem ter salvo. Veja no que se tornou essa criança. Não é? Mas aí nós vamos buscar a resposta no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, lá no item 15, vocês podem conferir, podem ler, estudar, vocês vão ver lá uma pergunta muito interessante. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Vejam que aqui é até mais grave do que a ação do Silvio, porque o Silvio salvou uma criança que se tornou um malfeitor.
Aqui ele já pergunta se deve salvar um malfeitor. E a resposta dos espíritos é: o devotamento é cego. Não tendes de indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando, obedece a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo? Salva-o. Então o espírito Lamennais, que respondeu a Kardec essa pergunta, foi muito feliz. E ele está nos dizendo que eu não tenho que avaliar se a pessoa é de boa índole ou não, se ela vai praticar o bem ou não, se é uma pessoa amorosa ou não. Se ela está em perigo e eu tenho condições de salvá-la, eu tenho que salvá-la. Se eu percebo a possibilidade de salvá-la, eu tenho que salvá-la. Há pouco tempo nós vimos um bombeiro tentando salvar um rapaz no alto de um prédio que estava em chamas, e aí o prédio desaba e ele falece. Mas ele falece tentando fazer o seu dever, que é um assunto também do livro das obras básicas do Espiritismo, o dever. Então, nós devemos sim, nós devemos fazer, porque esse sacrifício é agradável a Deus. O sacrifício em prol do próximo, independente, se ele, da origem dessa pessoa. Nós devemos nos sacrificar. E voltando ao Evangelho, mas lá no capítulo 10, no item 7, que nós lemos a passagem de Mateus, tem o item 8 que os Espíritos explicam a Kardec o que Jesus quis dizer com ide reconciliai-vos com o vosso irmão antes de colocar a sua oferenda no altar. Então, o que Jesus está querendo dizer é que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faz do seu próprio ressentimento. É quando que ele deve fazer antes de apresentar qualquer oferenda, ele deve se reconciliar com seu irmão, ele deve reparar as suas faltas, ele tem que se purificar, ele tem que se tornar honrado, ele tem que se tornar mais puro, ou pelo menos livre, dessas dores que nos acompanham. Porque vejam que Jesus disse: se lembrares que tem algo contra o teu irmão, ou que teu irmão tem algo contra você, melhor dizendo. Então, é porque isso a consciência nos cobra constantemente. E eu tenho que ficar livre disso, mas não tampando os olhos, não fazendo de conta que não acontece, que eu não devo, mas realmente reconciliando e reparando. Então, só então eu terei condições de levar essa oferenda a Deus. Mas é interessante, essa oferenda que Jesus diz, deixe lá, ela era material, né? Por que Jesus não os corrigiu? Por que Jesus não disse: olha, não precisa trazer oferenda material, basta uma prece, basta um agradecimento? Por que Jesus não disse isso? Porque estava na cultura dos judeus essa prática. E Jesus não conseguiria, como não conseguiu, modificar tudo. Ele trouxe novas verdades, mas aos poucos. E disse que o Espírito de verdade continuaria essa tarefa. Continuaria trazendo aquilo que ele não pôde trazer naquele momento. Então Jesus realmente materializou esse preceito, mas porque era necessário para que compreendessem a lição. Mas o cristão não oferece dons materiais. Nós não precisamos oferecer mais um animal, um alimento, um ser humano como sacrifício. Nós temos que nos oferecer. Não necessariamente nos oferecer a morte como sacrifício. Não. Nós temos que nos oferecer ao trabalho do próximo. Nós temos que nos oferecer como um ser capaz de auxiliar, capaz de amar. É isso que Jesus quis trazer para nós. Então, meus irmãos, encerrando essa nossa conversa, espero ter clareado um pouquinho a lição, ter acrescentado algo. Espero que vocês curtam esse vídeo e façam comentários realmente, critiquem, questionem
e se nós pudermos, nós estaremos respondendo essas perguntas. Muita gratidão, uma boa noite a todos.